Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações, e não chamarás mais o teu nome Abrão, mas sim Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis e sairão de ti. Eu estabelecerei o meu concerto, ou a minha aliança, entre mim e entre ti, entre a tua semente, depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo. Diga, perpétuo. Isso aí. Por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e também a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guarda o meu concerto, ou a minha aliança, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Diga comigo, guardar a aliança, guardar o compromisso firmado com Deus. Amém? Vamos orar? Aleluia! Pai, nós, ó Deus, clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez, pedindo a Tua graça, pedindo, ó Deus amado, a Tua unção, a manifestação do Teu poder e da Tua presença, pois queremos ser ministrados, ó Deus amado, por Ti, pela Tua palavra, e receber o que o Senhor tem para nós, para a nossa vida. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Diga glória a Deus. Queridos, aqui nesse texto onde está havendo uma divisão da história na vida de Abraão, Deus vem falar com Abraão a respeito de algo chamado compromisso. Deus vem selar com Abraão uma aliança, diga, uma aliança. Quando Deus fala ali sobre um concerto, eu vou fazer um concerto entre mim e ti. Eu vou fazer, Abraão, uma aliança entre eu e ti. Essa aliança ela se perpetuará com toda a sua descendência. Essa aliança vai ficar firmada eternamente entre mim e ti. Deus, Ele estava querendo dividir a história da vida de Abraão, fazendo com que Abraão nunca esquecesse do compromisso que ele precisava ter com Deus. A história, ela vem se escrever uma nova história na vida de Abraão, que aqui ele inicia o texto com o nome Abrão. E aí Deus fala bem assim, olha, agora você não vai ser mais Abrão, você vai ser Abraão, porque uma nova história eu vou escrever na sua vida, uma nova história eu vou escrever a respeito de você, um novo tempo eu vou dar para você. Agora você vai ser Abraão, você vai ser pai de multidões. Diga aí para quem está do seu lado, você vai ser pai de multidões. Agora, nessa divisão da história, o que Deus estava querendo selar na vida de Abraão? Para que Abraão nunca esquecesse e de fato ele se tornasse pai de multidões. E de fato ele crescesse, multiplicasse como as estrelas dos céus, como a areia do mar. O que Abraão ele precisaria estar lembrando e nunca esquecer? Abraão precisaria lembrar do compromisso que ele estava selando com Deus naquele momento. E eu quero dizer, querido, que para que nós possamos avançar no reino de Deus, na expansão do reino de Deus, seja ela através da liderança de um GCD, da liderança de um setor, de uma área, ou da liderança de uma igreja e de igrejas, não adianta, que não tem como fugir de algo chamado compromisso. Diga, compromisso.
Deus queria que Abraão, ele ficasse marcado na sua vida essa questão do compromisso. A falta do compromisso hoje, ela é uma desgraça para qualquer coisa que a gente busque como bênção. Por exemplo, uma família e um casamento, ele é destruído muitas das vezes por causa de quê? Pela falta de compromisso. Você pega alguém que está separando, e aí você vai lá, por que você está separando? Ah, pastor, não aguento mais a minha mulher, ela não adianta que a gente não se encaixe. Qual é o problema disso dali? É a falta do compromisso. Se você olhar relacionamento, às vezes pessoas que iniciaram uma amizade, formaram uma aliança, e aí nós falhamos, nós erramos, mas aí a pessoa fala, não quero mais saber de amizade, não quero mais ver essa pessoa. O que é que faz destruir uma amizade? A falta de compromisso. O que é que faz destruir uma pessoa que tem um chamado ministerial? Uma pessoa que tem tudo para poder avançar no ministério com Deus. Ela enfrenta, às vezes, situações no ministério que são reais, né? Não tem para onde fugir. Existem situações no ministério que nós vamos precisar sempre enfrentar, mas a pessoa, quando ela se depara com aquilo, ela fala assim, não quero mais não quero mais, não adianta, não quero problema, não quero. Isso aí destrói um ministério que tinha tudo para poder avançar e para poder prosperar por causa da falta de compromisso. Eu imagino que Abraão poderia não ter sido pai de multidões. Eu imagino que Abraão poderia não ter sido pai de grandes nações, se ele não tivesse levado a sério o compromisso que um dia Deus selou com ele. Então eu quero falar hoje, querido, assim mais detalhadamente, sobre o que é necessário para nós vivermos uma vida de compromisso e as promessas que Deus tem na nossa vida, seja ela no ministério, na família, no que for, elas venham se cumprir. O que eu devo fazer para poder manter a minha aliança com Deus em uma vida de compromisso? Quantos querem viver uma vida de compromisso aqui? Diga amém. É preciso nós vivermos uma vida de compromisso se nós queremos crescer. Então a primeira coisa que eu quero aqui compartilhar com você é que se nós queremos viver o compromisso, nós precisamos entender que todo compromisso firmado, ele sempre é recíproco. Como assim? Quando eu firmo um compromisso com uma pessoa no casamento, você vai casar e aí você fala para a esposa, olha, eu vou ser fiel a você até a morte. A esposa vai lá, ela tem que falar também, eu também vou ser fiel até a morte. É na alegria e na tristeza, é na alegria e na tristeza. É na doença e na saúde, é na doença e na saúde. É recíproco com Deus. O relacionamento de compromisso com Deus também é recíproco. E às vezes, querido, nós só queremos que Deus tenha aliança conosco e compromisso conosco. Mas nós não queremos, às vezes, ter compromisso com Ele. Então falamos assim, Deus, o Senhor é o Deus do ouro da prata, Deus, o Senhor é o Deus que cura, Deus, o Senhor é o Deus que restaura, então eu quero isso. Mas aí, querido, é preciso nós analisarmos como que está a nossa reciprocidade para com Deus, para com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se você vê Deuteronômio 28, que é um texto que fala de todas as bênçãos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, bendito a sua amassadeira, bendito o fruto do seu ventre, e bendito, emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, será colocado como cabeça e não como cauda. Mas aí, tanto no início do texto de Deuteronômio 28, quando no final diz, se obedecerdes o Senhor, seu Deus. Tem que ser recíproco. Então, eu tenho uma aliança quando isso daí vale. Se você olhar outro texto também, Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz, quando fala a respeito da questão da fidelidade no dízimo, e Deus fala bem assim, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal que sobre ela vos advenha a maior abastança. Mas
Deus vai abrir as comportas dos céus e derramar uma bênção tal se nós trouxermos todos os dízimos à casa do tesouro. Então é preciso que haja comprometimento, compromisso. Será que Deus pode confiar que nós iremos manter a nossa vida em compromisso com tudo aquilo que Ele nos direciona para poder fazer? É preciso eu analisar. Tudo que Deus tem me pedido, eu tenho feito. As renúncias que Deus tem pedido para eu fazer, eu tenho feito. O preço que eu tenho que pagar para algumas coisas, e Deus tem me incomodado com relação a isso, eu estou pagando esse preço? Então eu preciso avaliar se o meu nível de compromisso com Deus está sendo recíproco com Ele. E aí eu vou falar uma coisa para você aqui, querido. Se tem uma coisa que nós fazemos, é motivar as pessoas a liderar, é motivar as pessoas a elas estarem presentes, é motivar a pessoa a ela discipular, a ser discipulado, vamos fazer uma visita, vamos fazer aquilo. A gente está sempre motivando, mas acima disso, você sabe muito bem, o Espírito Santo te incomoda na hora que você bota a cabecinha lá no travesseiro para poder dormir. É isso que eu estou falando. É nessa área que eu estou falando, querido. Não é o irmão que fica no teu pé, ou o líder, ou o supervisor, o discipulador. É o Espírito Santo que vai te incomodando, que você poderia fazer muito mais. E você poderia pagar mais um preço, mas você ainda não faz isso. Então isso é uma realidade de compromisso, de comprometimento que nós precisamos ter. Nós precisamos, se nós queremos viver uma vida de compromisso, nós vamos precisar que é importante, extremamente importante, ter uma vida de obediência total. Diga comigo, obediência total. Eita. Obediência, diga total. Como que eu vou ter um compromisso com alguém pela metade? Tem como você ter um compromisso com alguém pela metade? Não. O compromisso precisa ser de obediência total. Abraão, ele foi provado no seu compromisso quando ele precisa oferecer o seu único filho, Isaque, quando Deus pediu. Ele vem lá, ele lutou, Isaque nasceu, quando Isaque já está perto da fase da adolescência, já ali amigo, caminhou anos do lado do pai, e agora Deus fala bem assim: eu quero medir o compromisso de Abraão comigo. Abraão, me dá seu filho, eu quero. Ah, Senhor, mas eu sou até obediente ao Senhor, mas aí não. Nós somos medidos na nossa obediência quando nós temos que fazer coisas que vão mexer conosco. É aí que é colocado, querido, colocar a nossa vida em obediência quando está tudo normal, está tudo em concordância, é tranquilo. Agora, viver a obediência quando alguém pede alguma coisa em que vai mexer com você, é aí que vai ser comprovado se vivemos um nível de obediência total. Amém ou não amém? Se nós queremos viver compromisso, precisamos ter obediência total. Não dá para ser obediência pela metade, nem quase total, tem que ser total. Nós sempre vamos ser provados para poder obedecer em coisas que nós a princípio não queríamos fazer. Vamos ser provados. E isso daí é muito interessante, que a obediência nesse nível, ela vai envolver o que você vai receber no futuro. A obediência nesse nível vai envolver o que você vai receber como crescimento depois. O que você vai receber como recompensa depois. Porque todo nível de compromisso, de comprometimento, que é levado a sério 100%, ele sempre gera recompensas extraordinárias.
Amém? Outra coisa, se nós queremos viver uma vida de compromisso, essa vida de compromisso numa aliança firmada com Deus, vai ser necessário renúncia. Diga, renúncia. Não, fala um pouquinho mais forte, renúncia. Abraão, ele para poder viver esse nível de comprometimento, ele começa a viver uma aliança com Deus, lá em Gênesis 12. Ele começa a mostrar que ele queria ter compromisso sério com Deus. Quando lá em Gênesis 12, Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Tu não conhece nada, tu não sabe de nada, mas o segredo para você é obedecer. E aí o que Abraão faz? Tudo bem. Abraão sai. E ele tem que renunciar. Abraão tem que renunciar ali todo o histórico que ele já tinha com a sua família, todo o histórico que ele já tinha construído, para poder iniciar agora uma direção de obediência para Deus. Vai, Abraão! E aí vai ser preciso renunciar. Querido, se tem uma coisa que nós vamos, para poder viver crescimento no nosso modelo de trabalho, toda hora e todo tempo, é algo chamado renúncia. Bate no ombro do seu irmão e fala assim: se acostuma a renunciar. Toda hora, porque nós somos uma igreja, graças a Deus, viva e dinâmica. Balança o teu irmão e fala assim: você está vivo. E graças a Deus nós somos dinâmicos. Amém? Então o que acontece? Aí você está lá, né? O irmão está ali, o Gleidiano lá com o GCDzão lá, oh aleluia, glória a Deus. Ele pegou o GCD com 3 pessoas, ele começou a trabalhar. Agora o GCD está com 15 e tal, e aí ele está lá, a galera, oh gostoso, e ele ora, e canta louvor, e fogo cai, galera, que unidade gostosa, e o pão, cachorro quente, e suco, porque está no jejum. Mas aí vem agora, chegou a hora de multiplicar. E agora ele vai ter que ser enviado para outro GCD. E aí ele tem que, em nome do crescimento, aprender o quê? Renúncia. Tem gente que não cresce porque não está disponível para renunciar. Ah, não, é meu grupinho que eu tanto amo. Ai. Vai crescer? Não vai crescer. Então é preciso pagar o preço da renúncia. E nós vamos precisar acostumar isso aí. Nós vamos precisar trabalhar, por quê? Principalmente com mover de abertura de igreja. Vai ter hora, querido, que você vai construir talvez um grande trabalho, edificou uma área, edificou um monte de setor, edificou um monte de discípulo, pegou do zero e trabalhou e tal. Mas aí Deus quer fazer de você algo que vai alcançar coisas maiores para o reino dele. E aí ele vai falar para você assim: agora eu estou precisando de você para ser enviado para lá. E aí você vai ter que aprender a... O interessante é que a gente já aprende a renunciar desde pequeno, isso que é maravilhoso, né? Você já aprende a renunciar a um GCD, porque vai ter que multiplicar para outro, daqui a pouquinho vai ter que ser enviado para uma outra área, para outro setor. Quando você aprende já desde pequeno, quando começar a chegar a ter nível de igreja, aí fala: querido, sai daqui, eu vou ter que mandar você agora. Lá está começando aquele trabalho lá na Argentina, aleluia, cara. Tem gente aqui que vai topar isso aí? Querido, eu estou precisando de você agora, que a gente vai começar aquele trabalho lá agora, lá na Espanha, assim. Cadê quem vai para a Espanha aqui? Ah, irmão, eu vou precisar começar aquele trabalho lá na África agora, cadê? Eita glória! Mas aí você imagina, vou enviar você para lá, você fala: mas e o meu GCD que está aqui? Aí eu vou falar para você: então tudo bem, querido, fica para o GCD que está aqui, porque eu tenho outra pessoa que ela está disposta a renunciar, porque ela quer crescer no nome de Jesus.
Então, para eu poder ter compromisso, eu vou precisar aprender a renunciar. A mesma coisa é no relacionamento, no casamento. Eu vou usar uma ilustração aqui simples. Se a pessoa ela está no casamento e ela quer viver feliz, ela quer viver uma vida beleza, conjugal, tranquilo, boa, abençoada, ela vai precisar de renunciar muitas vezes à sua vontade, em nome do bem-estar do casamento, sim ou não? Claro. Então o outro vai quebrar o pau. Não, não vai, eu abro mão disso aqui. Você quer passar o dia de família na praia? Tudo bem, eu queria ir lá no cinema. Vamos para a praia então, eu renuncio. Entendeu, meu querido? Então Abraão precisou ir. Diga para quem está do seu lado, vai ter hora que você vai precisar de ir. Nós olhamos lá no Novo Testamento uma história de alguém que não queria renunciar. É interessante que às vezes nós queremos ficar bem com Deus, mas não estamos dispostos a renunciar. Nós queremos ser amigo de Deus, nós queremos dizer que somos de Deus, mas não queremos renunciar. Lá no Novo Testamento conta uma história de um homem que se aproximou de Jesus e falou: mestre, o Senhor é tremendo, é poderoso, eu queria seguir o Senhor, eu queria caminhar do seu lado, ser seu amigo, como é que eu faço? Aí Jesus falou: beleza, tranquilo, você faz o seguinte, obedece os mandamentos, honra teu pai, a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. E aí o cara: poxa, mestre, rapaz, eu faço isso daí, beleza, vou à igreja todo dia, no Tadel eu estou lá, no domingo estou lá, vou para o GCD direitinho, já faço tranquilo, mestre, eu já faço. Beleza. Agora eu vou precisar que você renuncie a alguma coisa que você está muito apegado. As suas riquezas, larga tudo para lá e aí você pode vir me seguir. Aí o que a Bíblia diz que ele fez? Ele ficou triste. Ele falou: não, isso eu não estou disposto a renunciar. Se eu quero um nível de compromisso com Deus, mesmo as coisas que me fazem estar apegados, eu preciso renunciar. Não tem como ser pai de multidões sem renúncia. Não tem como ter uma unção de multiplicação e de crescimento sem renúncia. Não tem, não adianta. O crescimento é limitado, ele paralisa, ele não avança, ele se torna estéril. Se eu quero ter um crescimento constante, eu vou precisar de renunciar. É necessário renunciar. E aí isso mostra o meu nível de compromisso, de comprometimento com Deus. Aleluia! Glória a Deus. Quarta situação que é necessário para eu viver uma vida de compromisso com Deus. Se eu quero viver uma vida de compromisso com Deus, é necessário eu aguentar as pressões da caminhada. Dá uma sacudida no teu irmão e fala assim: aguenta as pressões da caminhada. Querido, eu vou provar o meu compromisso verdadeiramente com Deus quando vem as pressões da caminhada, as pressões no meio da jornada da vida, as pressões no meio da trajetória ministerial. É aí que eu provo o meu compromisso. Porque tem hora, querido, escuta uma coisa que eu vou dizer aqui para você. Tem hora que o ministério é só glória. Tem hora que o ministério é uma maravilha, todo mundo aclamando você. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Tem hora que o ministério é uma maravilha. Fui lá e olha só, eu dei um estudo e todo mundo falou que foi uma bênção, glória, meu GCD está frutificando, a comunhão está maravilhosa. Preguei uma palavra, o fogo caiu do céu, louvei, a igreja ficou arrepiada e chorou, e glória. E aí eu desci, pessoal, que coisa linda.
Mas tem hora, meu irmão, que tu passa pressão, aonde vão te acusar injustamente. Tem hora que você passa pressão, aonde no seu próprio grupo, na sua própria família, vai se levantar gente contra você. Tem hora que você passa pressão, que quem você menos espera vai negar você na sua cara. Tem hora que você passa pressão, que você vai tomar punhalada pelas costas, talvez vai ser traído. Tem hora que você vai fazer pressão, vai passar pressão, que o mesmo povo que gritava, Hosana, bendito que vem o nome do Senhor, vai apontar o dedo e gritar, crucifica ele. Então, querido, o compromisso de verdade eu vou mostrar em que momento? É no momento da pressão. É nessa hora que eu mostro compromisso, porque eu dizer que eu tenho compromisso só quando eu estou recebendo aplauso, beleza pura, todo mundo quer isso. Agora, eu mostro que eu tenho compromisso de verdade na hora que vem as pedradas. E é aí que eu mostro compromisso. Eu mostro compromisso de verdade na hora que o chumbo está comendo grosso no meu traseiro e eu estou passando pressão e luta para tudo quanto é lado. E aí eu preciso ainda de cuidar de discipulado e cuidar de discípulo e vir para a igreja de vez em quando, porque eu estou resolvendo o problema. Eu tomei uma lambada e me chamaram a atenção e eu tomei uma flechada e aí que é a hora de mostrar que eu estou aliançado em compromisso. É na hora que vem as pressões. É na hora que vem as pressões. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo de número 31 a 39. Vamos ler aí. Será que o pessoal do som tem isso aí para colocar aí? Romanos 8, de 31 a 39. Momentos de pressão. E a vida de alguém que tem compromisso na hora da pressão. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também nos dará com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Diga, todo o dia. É aí que mostra o compromisso, tá bom, meu filho? Vamos lá, somos entregues à morte todo dia, nós somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas, aí eu acrescento aqui, porque nós temos compromisso, podemos afirmar que em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu sou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diga aleluia. Mate no peito e fala assim, nada me separa do meu compromisso com Deus, do meu compromisso com o chamado. Amém, meu irmão? Nada pode, é na hora da pressão. Paulo falou, pode vir o que vier, eu não vou ceder, eu estou convicto de que eu sou mais do que vencedor e que nada vai quebrar a aliança que eu tenho de comprometimento com Deus e com a sua obra. Então, querido, você está liderando um GCD, você vai abrir igreja, você vai ser enviado para outros lugares. Se prepara, você vai ser colocado à prova com o seu compromisso, é na hora das pressões. E aí, as pressões elas vêm de todo lado.
Vem pressão de luta financeira, vem pressão de luta dentro de casa, vem pressão de luta dentro com os discípulos, vem pressão de luta para colocar em ordem algumas coisas, vem pressão de luta para poder organizar outras, vem pressão, às vezes vem pressão de cima da liderança, diga aleluia. E aí, é aí que a gente mostra o compromisso, a gente pressiona. Eu falo constante com os discípulos, querido. A fidelidade e o compromisso vai ser provado na hora que eu digo não. Na hora que eu falar não, aí é medido o compromisso. Aí é medido. Na hora que eu falar isso daqui está errado, e aí é medido o compromisso. Então, meu amado irmão, se queremos ter uma vida de compromisso, de verdade, vai ser preciso aguentar as pressões. Dá um tapinha no ombro do teu irmão do lado, vê como é que está aí a força dele para ele aguentar a pressão. Vê se ele aguenta aí. Fala, deixa eu ver se aguenta. Aleluia. Teve um irmão lá de Maricá, lá no Bananal, lá, que ele aguentou a pressão lá, rapaz. Deixei o braço do cara vermelho lá. Aleluia. Aleluia, me ajuda aqui, pastor Fabiano. Ih, rapaz, vamos lá. Se eu quero viver uma vida de compromisso, aliás, eu esqueci de perguntar, novamente, quantos que querem viver de verdade uma vida de compromisso com Deus, e com o chamado de Deus, e com o ministério que Deus colocou? Diga glória a Deus, dá um grito de vitória aí. Isso aí. Então, o que mais que eu preciso fazer? Se eu quero viver essa vida de compromisso, para eu viver, vai ser necessário eu me esforçar ao máximo para ter o máximo de envolvimento. Diga comigo, envolvimento. Para quem quer ter compromisso, querido, tem que se envolver. Se eu quero compromisso com Deus, eu preciso me envolver com a obra de Deus. Se eu quero compromisso com uma pessoa, você está aí, né? Cadê o Assi que vai casar agora? Está lá. Quer casar agora, ele com a Heloísa. Vocês torcem pelo casamento deles aí? Aleluia. Aí quer casar. Aí o que vai ter que mostrar agora? Tem que se envolver, meu filho. Tem que de vez em quando pegar em casa para trazer para a igreja, aleluia. Tem que bater uns papinhos de somebody love lá, assim, de vez em quando, estar junto. Tem que ter envolvimento. Uma pessoa que, eu quero me envolver, eu quero compromisso com Deus agora, mas eu não quero me envolver muito com a obra, não. Existe isso, sim ou não? Claro que não. Se você quer ter compromisso com Deus e vida com Deus, você precisa se envolver com a obra de Deus. Não tem para onde fugir, não tem para onde correr. Desde o início, os discípulos, quando Jesus chamou os discípulos, Jesus estava ensinando a eles a se envolver. Para tudo, Jesus estava trazendo os discípulos para eles aprenderem a respeito de envolvimento. Vai evangelizar uma cidade, vamos junto. Eu vou ali pregar para uma multidão, vamos junto. Vou ali orar por um leproso, vamos junto. Vai ter uma mulher que vai ser curada, vamos junto. Vocês precisam vir comigo para poder aprender a se envolver. Então, pastor, eu sonho muito em um dia ser pastor. Eu sonho muito porque eu sinto que eu tenho chamado um dia para pastorear uma igreja. Como está o seu envolvimento como líder, pelo menos? Como é o seu compromisso como líder, pelo menos? O cara falha em ter compromisso como líder, envolvimento como líder. Quer um dia chegar a nível de pastor. Não tem como. Não tem como. Então, se eu quero um compromisso que vai me gerar crescimento como o de Abraão, não tem para onde fugir. Eu necessariamente vou precisar de fazer de tudo
para me envolver. Aí, Jesus trabalhando com os discípulos, ele pega Pedro e começa a trabalhar mais profundamente em Pedro, começa a trabalhar mais profundamente em João, começa a trabalhar mais profundamente em Tiago. Pedro, em específico, nós vamos falar que Jesus começa a ensinar, e um dia, depois de Pedro ter negado a Jesus, o Pedro mostrou que não estava tão com compromisso assim. E Jesus precisava ajustar o foco. Fala para quem está do seu lado, de vez em quando, alguém vai precisar de dar um tapinha para ajustar o foco. Aí Jesus precisou de ajustar o foco. E aí Pedro já tinha negado, agora Pedro já estava cheio de depressão, Pedro já estava todo desanimado, e aí Jesus, ele depois de ter morrido, Jesus vem então e aparece para Pedro. E aí ele começa a ajustar o foco com Pedro, perguntando para Pedro: Pedro, eu queria saber se o seu compromisso comigo é sério mesmo. Você me ama, Pedro? Aí Pedro falou: eu te amo, Senhor. Não, Pedro, eu quero saber se você tem compromisso comigo, se você me ama mesmo. Senhor, eu te amo. Não, Pedro, não é esse amor que todo mundo fala na igreja que ama, que levanta a mão, eu te amo. Não é esse, Pedro, eu quero saber se você me ama de verdade, de verdade. Aí Pedro falou: Senhor, tu sabe de todas as coisas, já sabe logo como é que está meu coração. E Jesus falou: vou ajustar o foco agora. Pedro, se você me ama, se envolve com a minha obra e apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, se envolve com a minha obra e apacenta as minhas ovelhas. Então, como é que está o nível de envolvimento seu? Talvez você quer o status de líder, mas quando fala para você que você tem que discipular alguém, eu não quero discipular não, só tem gente problemática e eu não estou aqui para ficar aturando isso não. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então cuida dela. Mas é gente problemática, Senhor. Cuida dela, tu também me deu trabalho, lembra que você me negou, seu cara de pau? Aliás, pergunta para quem está do seu lado assim: lembra o trabalho que você deu? Bota a mão na cabeça assim, lembra e fala assim: uau! Querido, tem gente que acha que amar a Deus é o suficiente, não é não. Se você ama a Deus, você se envolve com a obra dele. Não tem jeito. Sexto, já vou terminar já para a gente poder entrar em outras coisas boas aí também. Se nós queremos ser uma vida de compromisso de verdade, de compromisso com Deus, vai ser necessário viver uma vida de fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Pode ser mais forte? Fidelidade. Querido, não tem como. Se você pegar o casamento de alguém, eu tenho compromisso com você, mas a pessoa ela não é fiel. A primeira sedução que vem na rua, a primeira sedução que vem, ou para o homem ou para a mulher, num trabalho, aí o cara já, isso me encantou, e aí deixa de ser fiel, aí trai. Porque alguma coisa, ou então não precisa nem outra coisa do lado de fora, mas às vezes dá choque dentro de casa, e aí vai lá e briga, e brigou e tal, e a mulher fez um arroz salgado, e ele comeu, e quando foi beber água, não tinha água na geladeira, e aí tal, e brigou feio. E aí a mulher fala assim: também agora eu vou na padaria sozinha. Aí ela vai na padaria. Mas ela já vai na padaria com a intenção de ficar olhando
Alguém que vai olhar para ela e dar atenção que o marido não deu. É fidelidade? Não é fidelidade. Então, a irmã está lá e aí brigou com o marido e tal, não sei o que lá. E aí, até de repente a carne dela fala assim, vai na padaria agora olhar para aqueles caras da esquina daquela obra que fica olhando para você. Aí, você está indo. Olha só a história aí, ó. Tem. Aí a mulher fala assim, eu não vou nada. Eu vou aguentar esse cara aqui, mesmo ele reclamando de mim, porque eu sou fiel a ele, aleluia. Amém? Então, para eu viver uma vida de comprometimento, eu vou precisar de viver uma vida de fidelidade. Agora, a fidelidade, querido, ela tem um preço. É por isso que não é qualquer um que vive crescimento. Você entende o que eu estou... Não, diga para quem está do seu lado, crescimento extraordinário não é para qualquer um, não é. Escuta o que eu estou falando, crescimento extra não é para qualquer um, não é. Porque um dos níveis de comprometimento, um dos itens do comprometimento é a fidelidade, e a fidelidade tem um preço. Para ser fiel tem um preço para poder pagar. E aí muita gente na hora que tem que pagar o preço da fidelidade recua. A fidelidade tem um preço. Pastor, qual é o preço da fidelidade? Vou falar aqui, cada um deles. Posso falar? Número 1. O primeiro preço. Tem que pagar o preço de negar a si mesmo. Pela fidelidade, você, em alguns momentos, vai precisar de abrir mão das suas próprias vontades. Envolve fidelidade. Você é fiel à sua esposa, eu já usei o exemplo aqui na renúncia, vou falar, vinculando a mesma, você é fiel, e aí você queria muito fazer uma coisa, mas ela, para poder você agradar a ela, para você expressar o seu compromisso a nível alto com ela e a sua fidelidade, aí o que você faz? Você paga o preço de abrir mão da sua própria vontade para ser fiel. Para você ser fiel a uma liderança que Deus colocou sobre a sua vida, expressar a fidelidade no ministério, no chamar na obra, você vai precisar de abrir mão de alguma coisa que você queria muito, mas porque você é fiel e você quer fazer o que Deus está direcionando você através da liderança que Ele colocou sobre a sua vida. Então é um preço a pagar. Não é qualquer um que abre mão para negar a si mesmo, não é qualquer um. Mas é o preço da fidelidade. É um dos preços da fidelidade. Segundo preço da fidelidade a pagar. A fidelidade muitas das vezes vai exigir eu sacrificar relacionamentos. Diga, relacionamentos. Eu estou sempre usando aqui a questão de marido e mulher, porque o nível muito alto de comprometimento que a gente tem para poder exemplificar é marido e mulher. Então, às vezes o marido e a mulher estão lá e aí, vamos dizer assim, a esposa, ela está muito... assim, envolvida com um amigo da infância, e e aquele amigo, e e aí, em prol do casamento, o marido vai falar assim, minha filha, não é para você ficar de muito papo assim, seja educado e tal, mas não tem por que ficar, não, mas meu amigo, não, corta, e é mulher, porque ela é fiel, o que ela vai fazer? Se ela corta. A mesma coisa é no que diz respeito à liderança. Não tem como você expressar fidelidade para um líder seu se você permanece em relacionamento profundos com alguém que é contra a liderança sua.
E aí você vai precisar de sacrificar. Mas era meu amigo de infância. Mas está contra. E aí você vai precisar. É para ser mal educado? É para ser. Não. Mas é para sacrificar uma proximidade profunda. Mas tem gente que não quer. Não, por causa, de jeito nenhum. É por isso que o crescimento não é para qualquer um. É por isso que o crescimento extraordinário não é para qualquer pessoa. É porque nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Querido, na liderança para o reino de Deus, escute, muitos momentos você vai precisar, em nome de uma fidelidade, sacrificar relacionamentos. Você vai ter que sacrificar relacionamentos. É um preço. O outro preço. Se eu quero ser fiel de verdade, eu vou precisar de pagar o preço de eliminar imediatamente pensamentos malignos na minha mente. Diga, na minha mente não entra pensamentos contrários, duvidosos e malignos. Por causa da fidelidade. Eu vou contar, eu sempre conto esse exemplo para os meus discípulos. Vou contar porque é um exemplo que eu admiro muito. O pastor Gildo, que é meu discipulador, ele compartilha que quando ele foi para Fortaleza, ele começou a passar muitas pressões ministeriais. A família dele começou, as filhas, os filhos, né, pequenos adolescentes, começaram pelas pressões ministeriais a falar, pai, é isso aí mesmo que nós estamos fazendo e tal. E ele falou que começaram a tentar brotar pensamentos na mente dele contrário à liderança dele. E ele falou que ele entrava para o quarto e ele falava, eu não aceito nenhum tipo de pensamento contrário. Na minha mente não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. E ele falou que ele não permitia nem começar. Ele já eliminava logo. Então, pela fidelidade, quando vier, mas aconteceu, e aí tenta, diabo, sai, eu não vou dar margem para você alimentar e aumentar pensamentos contrários ou duvidosos contra quem Deus colocou para ser uma bênção na minha vida. Agora você vai ter que rejeitar no início, é o preço da fidelidade, não? Porque se você não rejeita no início, tudo que é pequeno um dia cresce, fica grande. Então, rejeite, pague o preço, elimine. Tentou entrar, elimina, lança fora, lança fora. O outro preço da fidelidade, já estou terminando. Se eu quero ser fiel, eu vou precisar pagar o preço de vencer as tentações e as bandejas que me são oferecidas. Se eu quero ser fiel, eu vou precisar de pagar o preço de vencer as tentações e as bandejas que me são oferecidas. Se você olhar, vários motivos que Judas ele traiu Jesus, mas um deles é que ele traiu porque ofereceram para ele 30 moedas de prata. Tentação. Se você olhar Esaú perdeu o direito da sua primogenitura, perdeu o seu nome na descendência, na árvore genealógica de sucesso do reino de Deus. O Esaú perdeu a sua unção de primogênito. Por quê? Porque ele foi seduzido por uma bandeja de um prato de lentilhas e ele não venceu a tentação. Então escute aqui, a sua fidelidade, ela vai ser colocada à prova quando vierem as tentações e você falar assim, não vou para isso aí não, porque eu tenho uma aliança com os meus líderes. Não vou para isso daí, não vou participar e estou fora porque eu tenho uma aliança.
Eu tenho compromisso. Eu não participo disso. Eu não vou. Não adianta, não conta comigo, porque eu não vou ser vencido pelas bandejas. Eu valorizo a aliança. Por último, o último preço a pagar. Se eu quero ser fiel, vou precisar decidir ouvir a voz de Deus e não a voz do meu coração. Diga assim: ouvir a voz de Deus e não a voz do coração. De novo, ouvir a voz de Deus e não a do coração. Você já viu que tem gente que fala assim: ai, pastor, eu estou sentindo aqui no meu coração enganoso é o coração do homem. Escute a voz de Deus, não a voz do seu coração. Muitas vezes a voz de Deus vai ser o inverso da voz do seu coração. Muitas vezes a voz de Deus vai ser o inverso da voz do seu coração. E a voz do seu coração pode levar você a praticar um ato de infidelidade e de falta de compromisso. Então escute a voz de Deus. E Deus, Ele fala de diversas maneiras para que nós possamos entender a sua voz e a sua direção para a nossa vida. Amém? Diga glória a Deus, dê um aplauso a Jesus e fique de pé. Eu gostaria que os meus irmãos da equipe de louvor viessem aqui, por favor. Olhe para cá um pouco, querido, eu vou falar algo importante aqui com você. Sabe por que as pessoas, às vezes, elas têm receio de ter compromisso, de falar que tem compromisso? Muitas pessoas têm medo de falar assim: não, agora eu vou firmar compromisso. Porque pensam que serão roubadas de alguma coisa, irão perder alguma coisa. Não. Uma vida de compromisso só vai gerar para a gente colheitas que o compromisso gera. Existem pessoas que falam assim: eu não quero casar porque eu não quero ter compromisso com ninguém. Tá. Vai pagar o preço de viver infeliz, velhinho, e não ter nem um filhinho para fazer um cafunézinho. Não vai ter o problema dos gritos das crianças, não vai ter problema da criança rabiscar a parede, você tem que ir lá, ai! Existem pessoas que falam: eu não quero casar porque eu não quero compromisso, mas ela não recebe nenhum fruto que o compromisso gera. A mesma coisa no reino de Deus: eu não vou me envolver no reino de Deus porque eu não quero compromisso. Nunca vai desfrutar da preciosidade que tem em poder servir a Deus com a sua vida e as colheitas que isso podem gerar. Agora, eu ter compromisso com Deus não me rouba nada. Quem rouba é o diabo. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, ele vem. Ele sim, ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Agora Jesus, ele vem para quê? Trazer vida e vida com abundância. Então eu ter compromisso com o reino de Deus e com Jesus não me rouba nada, muito pelo contrário, me gera vida e vida com abundância. Nada é mais gratificante nessa vida do que poder gastar a minha vida em prol do reino de Deus, gastar a minha vida em prol de outra
muitas vidas, porque foi isso que Jesus fez por mim, isso que Jesus fez por você, isso que Jesus fez por toda a humanidade. Nada, nada, nada é mais precioso do que isso, nada, 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 nada. Tem gente que gasta a sua vida na sua profissão. Tem gente que gasta a sua vida no seu trabalho. Tem gente que gasta a sua vida. Eu decidi. Eu vou gastar a minha vida inteira na obra de Deus, servindo a Jesus. Eu hoje, no meu tempo com Deus em casa, eu falei, Senhor, eu apresentei os meus filhos ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero saber o que eles querem. Eu estou igual a Josué, eu decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E gasta a vida deles na sua obra. Gasta. Bota para comer o chumbo no lombo deles. Gasta eles todos. Gasta mais do que eu, aleluia. Nada é mais nobre do que isso. Pastor, eu quero orar e reafirmar o meu compromisso com Deus. O meu compromisso com a minha liderança. O meu compromisso com esse ministério que Deus me colocou. Saia aí do seu lugar, vem aqui na frente, vamos orar aqui, no nome de Jesus.